Escola Internacional de Ministério, Conferência da Rede de Ministros com o Pastor Cris, o Espírito Santo e a Oração. Aleluia! Sabe, o cristianismo tem estado no mundo há muitos anos, certo? Quase 2000 anos. E então não somos os primeiros. Não somos os primeiros cristãos. Eu estou certo? Não somos os primeiros a estar aqui. Outros começaram o que estamos continuando. E o que há de belo nisso é que todos eles tiveram respeito pelo mesmo material que foi entregue a nós. As Escrituras, a Palavra de Deus. E através das Escrituras, podemos dizer se estamos nos movendo na direção correta ou na direção errada. Se você é honesto como cristão, e se é honesto com a Palavra de Deus, as Santas Escrituras, a Bíblia, você não pode ser enganado. E se por acaso for enganado, e então abrir o seu coração para as Escrituras, honestamente, você não será enganado por muito tempo. Glória a Deus. Então isso nos ajuda com a confiança de sabermos que, muito embora tenhamos vindo de contextos diferentes no cristianismo, nós podemos ter crescido em diferentes denominações, mas no momento em que temos respeito pelo mesmo material, a Bíblia, a Palavra de Deus, é fácil para nós entender e concordar nos assuntos principais. Aleluia! Sem o medo ou a preocupação de que você possa ser induzido ao erro por ouvir algo que talvez não seja verdade. Bem, nós temos a Bíblia. Glória a Deus pela habilidade de ler e escrever, que a maioria de nós tem. E hoje a Bíblia está em tantos idiomas diferentes. Então isso nos ajuda, pelo menos nos assuntos principais. Glória a Deus. Então, esteja confortável. Você está no lugar certo. Diga a alguém, esteja confortável, você está no lugar certo. Aleluia! É claro, como vocês sabem, nós somos criados e expostos pelo Espírito de Deus a coisas diferentes de formas diferentes. Mas um dia vamos conhecer como somos conhecidos. Posso ler algo para vocês na Bíblia? Efésios capítulo número 4. Eu vou ler a partir do verso 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vejam o verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Viram isso? Para um propósito, e isso está no verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu fico pensando, se você fosse um intérprete e você estivesse tentando interpretar a partir da minha leitura, seria uma tarefa difícil. Eu tenho certeza que o que você escolheria fazer seria simplesmente ler na sua Bíblia no seu idioma. Sabe, às vezes, quando estamos lendo as epístolas, especialmente as epístolas paulinas, há vários versos longos, às vezes até não pontuados corretamente, mas de uma forma que podem trazer a você um significado difícil sem um estudo cuidadoso. Mas esse aqui é fácil, embora seja longo. Glória a Deus. Mas o que eu quero que vocês notem é que Deus concedeu dons aos homens. E estes dons, que chamamos de dons do ministério, que ungem homens e mulheres de Deus chamados em várias áreas diferentes, Ele os concedeu para o aperfeiçoamento dos santos, para trazer os santos de Deus, os filhos de Deus, a um lugar de entendimento, a um lugar de conhecimento, um lugar de maturidade, de forma que possam viver a vida que Deus deu a eles em Cristo Jesus. Então, o ministério do Espírito Santo que é dado a cada um de nós para levarmos é uma coisa muito, muito poderosa, é uma grande responsabilidade, trazendo outros ao conhecimento de Deus. Trazendo outros ao conhecimento de Deus, e há um certo tipo de mentalidade que você deve ter como ministro de Deus. Eu quero explicar um pouco disso a vocês. Não há lugar no ministério para fraqueza e, sabe, para uma mente que mendiga, sabe, e fica implorando e pede a Deus, me dê isso e aquilo. Não há lugar no ministério para fraqueza. Eu digo às pessoas que não há fracotes usando o exército de Deus. Mesmo que você seja uma mulher, você pode ser uma mulher, mas não seja fragilizada. São duas coisas diferentes. Sem fraqueza para o ministério, para aqueles que foram chamados para o ministério do Evangelho, há uma mentalidade que você deve ter. Agora, uma coisa a se considerar é que você não adquire esta mentalidade no útero da sua mãe. Você não consegue porque você gosta disso. Você não consegue nem mesmo orando por isso. Está no chamado. É um requerimento. É algo que Deus exige de você. Deixa eu ler para vocês em Josué capítulo 1. Vamos ver como Deus chama este homem e como fala com ele. Josué capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a eles, aos filhos de Israel.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, isto eu tenho dado a vocês, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém, eu quero que notem, ninguém poderá resistir a ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Vocês estão ouvindo isso? Ok? Ser forte, e aí está a instrução. Ser forte e de boa coragem. Agora vejam, Deus diz, Moisés morreu, agora eu quero que você guie esse povo à terra que eu prometi aos pais deles. E então ele diz a ele a extensão desta terra. Ele diz, vai daqui até ali, ali, ali. E então ele diz, ninguém poderá resistir a ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué tinha estado com Moisés. Ele sabia como era. Quando Moisés estava lá, ele nunca foi derrotado. O Deus Todo-Poderoso com ele. E agora este mesmo Deus que estava com Moisés fala com ele e diz, nenhum homem poderá vir contra você todos os dias da tua vida. Que mensagem é essa? Não há lugar para o medo? Agora vejam. Vejam o verso 6. Ele diz, ser forte e de boa coragem. Não importa se eles tomaram teu prédio. Estão ouvindo? Não importa se o governo entra e toma a tua propriedade. Não faz diferença. Ele diz, ser forte e de boa coragem. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Próximo verso. Tão somente ser forte. Vejam, isso é um requerimento. Tão somente ser forte e o quê? Muito corajoso. Muito corajoso. Eu nunca vou esquecer, muitos anos atrás, havia um ministério que estava conduzindo uma conferência de ministros. E aconteceu de eu estar assistindo o programa na televisão. E então ele disse ao povo, aos ministros, ele disse, sabem, todos conseguimos essa coragem às vezes. Então ele disse a ele, às vezes eu tenho essa coragem. E eu pensei, meu Deus, então ele não deveria estar aí. Sim. A primeira coisa que Deus falou comigo, na primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eis o que ele disse. Ele disse ser forte e muito corajoso. Ele me disse o que eu ia fazer, como seria o ministério, e ele disse para mim ser forte e muito corajoso. E eu me agarrei a isso. Sim, eu me agarrei exatamente a isso. E então, sabe, quando você diz, sabe, como ministros, às vezes temos essa coragem, eu me pergunto, de onde você veio? Como conseguiu? Significa que você chegou de forma errada. E o que aquele ministro estava fazendo a eles naquele dia era ajudando para que eles crescessem errado. Sabe, algumas pessoas crescem de forma errada na vida. Não cresça de forma errada. Não diga! Sabe, às vezes eu me sinto desencorajado. Se isso acontece com você, você tem ouvido a coisa errada. E isso produziu uma mentalidade negativa em você. Você sabe o que é ser um homem ou uma mulher de Deus? Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho uma pergunta. Algo acontece com Deus?
Quando eu era jovem nas coisas do Espírito, eu cantava uma canção que eu tinha aprendido de cristãos mais antigos há anos atrás. Algo maravilhoso, grandioso, algo bom acontecerá com você. E então ia, algo bom vai acontecer com você. Cantamos por anos, eu amava a música. Mas um dia, enquanto eu a cantava, o Espírito de Deus me disse, eu não quero que algo bom aconteça com você. E eu pensei, Senhor? Ele disse, eu não quero que algo bom aconteça com você. Eu também não quero que algo ruim aconteça com você. Eu disse, então, o quê? Ele disse, mude a música. Ele disse, eu quero que você aconteça. Sim. Sabe, eu não peguei a teologia disso de primeira. Primeiro eu apenas recebi a instrução. E rapidamente aceitei o que ele disse, mas eu precisava de uma passagem. E então o Senhor disse, eu vou te mostrar na palavra. Eu acabei de fazer uma pergunta, algo acontece com Deus? Vocês são ministros do Evangelho? Eu estou perguntando. Algo acontece com Deus? Pode algo acontecer com Ele? Quando você se torna um homem de Deus, você é tão identificado com Ele que você se torna a mão de Deus e a boca de Deus. Nunca se encontre em desencorajamento. Nunca deixe isso acontecer. Nunca se pegue pensando no que fizeram com você, o que disseram a você, o que fizeram com você. Estão me ouvindo? Porque nada disso faz sentido. Ele diz, vamos voltar para a passagem. Qual foi a última passagem que vimos? Verso 7, não é? Bom, tão somente. Vejam isso. Ele diz, eu não estou pedindo nada. Apenas isso. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andes. Aleluia! Meu Deus, esta é a minha vida. Verso 8, vejam verso 8. Este livro da lei não deve se apartar da tua boca. Não deve se apartar da onde? Eu quero ter certeza que vocês vejam. Este livro da lei não deve se apartar da onde? Agora, o que eu tenho certeza é que muitos lendo isso devem pensar que não deve se apartar do nosso coração. Seria confortável? Mas não foi o que ele disse. Ele disse, este livro da lei não deve se apartar da tua boca. O que isso quer dizer? Vá falando ele. Vá dizendo ele. É o que ele diz. Não pare de falar ele. Ele não deve se apartar da sua boca. Ele não está falando do coração. Você já deve ter crido. Mas crer nisso não vai fazer isto funcionar. Você tem que crer primeiro e você tem que falar. E eu vou dizer por quê. Vamos chegar já já. Mas vamos ler. Ele diz, mas tu deves meditar nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Eu queria que vocês vissem a linguagem. Ok. Oh, Jesus querido. Mas tu deves meditar nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele escrito está, pois então tu farás o teu caminho prosperar e então tu terás bom sucesso. Bom sucesso. Ainda não acabou? Próximo verso. Não te mandei eu ser forte e de boa coragem? Quantas vezes ele disse isso? Várias vezes em 9 versos. O quão importante é isso? Não te mandei eu ser forte e de boa coragem?
não temas, nem te espantes. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que é se espantar? Veja, não há desencorajamento ou decepção com Deus. Não te espantes. Vejam isso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, nem te espantes. Vejam, o medo pode tentar te atacar. Ele disse não temas. E então ele diz não te espantes. Isso quer dizer, se as coisas não parecem acontecer da forma que você espera, não diga, eu queria, isso aconteceu desse jeito, Ele diz não te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Do que eu estou falando? Eu estou te mostrando a mentalidade que cada um de nós deve ter. A mentalidade, a forma de pensar. A forma de pensar. A razão pela qual ele disse tudo isso a Josué foi, ele disse a ele, eu quero que você leve os filhos de Israel à herança deles. Eu quero que você os leve à herança deles. Como homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem uma responsabilidade definida. Há algo definido na sua vida, você não simplesmente abre uma igreja e tem uma ótima igreja da família. Não é suficiente. É uma jornada espiritual. Você os está levando a um novo nível de vida. Você os está trazendo ao conhecimento de Deus. Um Deus a quem eles não podem ver com seus olhos naturais, mas que é mais real do que tudo que eles veem. Um Deus que eles não podem perceber com seus sentidos, mas que é mais real a tudo que apela aos seus sentidos. Sabe o que isso quer dizer? É grandioso. É uma mentalidade. É uma mentalidade de um guerreiro que o ministro de Deus deve ter. Quando Paulo nos dizia, não lutamos contra carne e sangue, ele não disse que não estávamos lutando. Ele disse, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele diz, portanto, lhes digo, tomai toda a armadura de Deus. Cada um de nós está vestido. Então, não pense que o cristianismo é é aquela vida, para ser doce, calmo e quieto, para que você possa ter essa pequena e bela igrejinha. Não vai acontecer. Não vai. Ele não nos chamou para a religião. Você é um guerreiro. Sim, é um guerreiro. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as ciladas, os estratagemas do diabo. Foi o que ele disse. Então não dá para ser preguiçoso no ministério e achar que isso é ministério. Não dá para ser preguiçoso. Não dá para ser preguiçoso. Sabe, estamos vivendo num tempo em que as pessoas querem tudo rápido. Sabe, querem rápido, rápido agora. Sabe, drive-thru. Na verdade, eu entendo que há igrejas drive-thru hoje. Sabe, você... sim, é real.
Sabe, você dirige ali dentro e há um cara ali e ele diz... E então você toma comunhão e vai embora. Drive-thru. Porque as pessoas não conseguem esperar. Elas não têm tempo. Então elas querem mais e mais e mais e mais rápido. E então chegamos ao ministério e os pastores também querem que seja rápido. Eles querem a forma mais rápida para Deus fazer algo. A forma mais rápida para orações respondidas, a forma mais rápida para o ministério, a forma mais rápida de crescer. Tudo rápido. Não vai acontecer assim. Eu quero que saibam. Não vai acontecer assim. Em Deus há um relacionamento. Entendem? Deus não é um computador. Então você não aperta um botão e Deus e ele... vai e faz. Você diz algo, 1, 2, 3 e Deus... e ele responde a você. Você não pressiona com tecnologia. Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Estão acompanhando? Muito importante. E isso me leva a algo porque, como ministro de Deus, você tem que se decidir se você quer convertidos ou filhos. Você quer convertidos ou quer filhos? Convertidos ficarão por um tempo. E quando chegarem no nível, vão embora. Filhos sempre estarão lá. Então, igrejas que apenas têm convertidos, tem sempre pessoas chegando e saindo. Dizem, ganhamos muitas almas, mas poucos permanecem. As pessoas ficam chegando e saindo. Chegando e saindo. Eles trabalham duro, ganhando pessoas. Eles não entendem por que tantas pessoas chegam na sua igreja e saem. Porque você está ganhando convertidos, não filhos. Há um aspecto do ministério em que eu quero que vocês ponham sua mente e se tornem mais acostumados e interessados por isso. E é a espiritualidade do ministério cristão. A espiritualidade do ministério cristão. Entendam que quando Jesus ascendeu aos céus, ele nos enviou o Espírito Santo. Ele nos disse que ele iria e pediria ao Pai para nos enviar outro Consolador, para habitar conosco para sempre. É o Espírito Santo. E então ele nos diz, o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não pode vê-lo. O mundo vive no reino dos sentidos. E então não podem vê-lo e não o conhecem. Ele disse, vocês sim. Conhecem porque ele habita em vocês e estará com vocês. E depois que Jesus foi, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e os discípulos de Jesus Cristo receberam o Espírito Santo. E assim tem sido desde então, para que todo o que crê receba o precioso dom da pessoa do Espírito Santo para viver em você. Aleluia! Então, vamos ver algumas passagens aqui. Porque, para que nós sejamos muito mais bem-sucedidos como ministros do Evangelho, há certas coisas-chave que devemos fazer. Há certas coisas-chave. Não há atalhos. Entendam isso, não há atalhos. A palavra de Deus deve ser seguida. Você deve viver pela palavra. Não há atalhos. Então, a primeira área que eu quero mostrar aqui, talvez eu deva ir mais devagar. Vocês estão aí? Balance sua mão assim para eu ver você. Obrigado. Glória a Deus. Ok. Talvez eu deva fazer você entender algo sobre
cristianismo, eu acho que eu devo te dar um pouco mais da definição do cristianismo. Ok? O que é o cristianismo? O que Deus espera? Quando falamos cristianismo, o que está na mente de Deus? O que Ele está pensando? Quais são as suas expectativas por alguém que é um cristão? Qual o pensamento de Deus? O cristianismo real e autêntico é a demonstração e exibição das virtudes e excelências e perfeições de Cristo na terra. Eu falei rápido demais? Ok. Vou dizer de novo. Eu disse que o cristianismo real e autêntico é a demonstração e exibição das virtudes, excelências e perfeições de Cristo na terra. É a caminhada de justiça. Ia me tomar um longo tempo esta última frase, simples assim como ela é grandiosa. Quando eu digo que é a caminhada de justiça, isso é uma coisa grandiosa. Falamos do cristianismo. 1 Pedro 2. Vamos ler o verso 9. 1 Pedro 2, a partir do 9. Eu quero que saibam disso. Ele diz, mas vocês são, não serão. São. Eu quero que lembremos que quando Deus está nos dando uma promessa e quando Ele está fazendo uma declaração de um fato, são duas coisas diferentes. Se Ele diz o que você vai ser, o que você vai fazer, isso é diferente de o que você é e onde você está. Ok. Ele diz, mas vocês são. Agora, sinta você ou não, não faz diferença. Se Deus diz que você é, você é. Aleluia! Ok. Ele diz, mas vocês são uma raça escolhida. Um sacerdócio real. É maravilhoso. Uma nação consagrada. Um povo especial comprado pelo próprio Deus. Diga, eu sou especial. Então nunca vá para a sua igreja diante da sua congregação e diga, sabem, não é que nós somos especiais, somos apenas pessoas ordinárias fazendo coisas sobrenaturais ou extraordinárias. Nós não somos pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias. Nós somos pessoas extraordinárias fazendo coisas extraordinárias. Vejam isso aí! O povo especial comprado pelo próprio Deus. A fim de proclamarem, meu Deus. Proclamarem as obras maravilhosas e exibirem as virtudes e perfeições daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o cristianismo. Isso é cristianismo. Veem agora? Há muitas outras passagens assim. Mas vejam, eu falei disso para dizer o seguinte. É nossa responsabilidade levar os filhos de Deus nesta caminhada, para se tornar assim, para que cada membro da igreja possa demonstrar e exibir as virtudes de Cristo, as excelências de Cristo, as perfeições de Cristo, a justiça de Cristo. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Uma cidade posta numa colina não pode ser escondida. Diga, eu estou posto numa colina. Agora imaginem, Ele quer que nós levemos os filhos de Deus a este lugar.
Então, que tipo de vida você deve ter? Que tipo de mente você deve ter? Que tipo de coração você deve ter? Que tipo de mentalidade você deve ter? Glória a Deus. Estão acompanhando? Ok. Então, eu disse que há a espiritualidade no ministério e é algo que precisamos entender. Uma clareza de propósito é vital. Uma clareza de propósito. Você tem que saber por que você está aqui, por quê? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Uma definição de propósito. Você foi enviado numa missão. Você é um homem, uma mulher numa missão. Lembrem, é uma conferência de ministros. Ou seja, se você não é ministro e você se encontra aqui, não comece a desejar que levemos as coisas ao seu nível, ok? Não. E porque você é um ministro, porque você é um ministro, eu vou ter que presumir algumas coisas. Agora, nem todos os ministros estão no mesmo nível de entendimento, eu entendo isso. Ok? Há pessoas que estão sentadas aqui são ministros experientes, e há outros apenas começando no ministério. Eu entendo isso. Mas há algumas coisas básicas que todos nós podemos entender. E todos podem aceitar facilmente. Por exemplo, a mentalidade de um ministro é algo que cada um de nós deve cultivar. É para cada um de nós. Como eram os ministros da Bíblia? Eram fracotes? Como era Abraão? Sabe, nós falamos de Abraão, um homem de fé. Foi só isso que você leu sobre Abraão? Abraão era um homem de guerra. Ele lutou guerras. Um homem de guerra. Derrotou 5 reis. Este homem era um homem de guerra. Leia sobre ele na Bíblia. Ele não era nenhum fracote implorando a Deus por algo. Este é Abraão, de quem todos fomos nomeados. Um homem de guerra. Ele não tinha medo de exércitos. Ele ficava firme. Este foi o pai de Isaque. Então você deve ler sobre esses homens e pensar que, sabe, eles eram caras gentis, eram mais do que isso. Eram gentis por fora, mas por dentro eram mais que leões. Mais ágeis do que águias. Aleluia! Sim, leia sobre eles. Eu falei de Moisés, Josué, certo? Todos esses foram grandes homens de Deus. E quanto a Davi? Você já leu sobre Elias, Eliseu? Eles não eram coitadinhos, não eram fracotes. E quanto aos apóstolos? Leia sobre eles. Nenhum deles tinha mente fraca. Nenhum deles orando, oh Deus, eu não sei pelo que eu estou passando, não sei o que acontece comigo. Nenhum deles orava assim. Oh Deus, apenas me dê a graça para te servir, a graça para te servir. Que graça? Ele já te deu! Sabe, se você se dá ao luxo de gastar tempo chorando, você não está pronto para o ministério? Esses são aqueles que toda vez que oram, eles dormem, não conseguem nem 5 minutos. Eles começam a orar, acordam e dizem, ó Deus, você sabe tudo, por favor me ajude. Isso não é ministério. No ministério, você pensa diferente. Deixa eu mostrar algo. Quantas coisas mais eu vou mostrar hoje? Certo. Ok. Oh, meu querido Jesus. Ok. Vamos passo a passo. Ok? Passo a passo. Sim. Então,
Quando você recebe o Espírito Santo, ele leva adiante o ministério dele na sua vida. O Espírito Santo tem um ministério na sua vida. E você tem que aprender a encorajar o ministério do Espírito Santo na sua vida. Você tem um ministério, você tem um chamado, mas ele tem um ministério também. E ele tem que levar adiante esse ministério na sua vida. Ok. Então vocês receberam o Espírito Santo, não é? Glória ao nome dele. Certo, então, vamos começar a ler 3 coisas sobre oração para o ministro. Você quer filhos não convertidos, certo? Há uma diferença. Há uma diferença. Devemos criar filhos para o reino de Deus não convertidos. E se você quer filhos, então há uma forma. Vamos começar. Em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 4, o que ele diz? 1 Coríntios 14, a partir do 4. Aquele que fala numa língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Aquele que fala numa língua desconhecida, vem. Quantos aqui creem em falar em línguas? Obrigado, mesmo que você não fale em línguas, mas você crê que isso é de Deus? Levante sua mão, todos que falam em línguas ou que não falam em línguas, mas creem que vem de Deus. Levante a mão. Bom, agora, no falar em línguas, para que o ministro seja muito bem sucedido, você precisa falar em línguas muito, muito. Não um pouco, não é só. Tudo bem, já basta. Isso não vai funcionar. Você tem que gastar tempo falando em línguas. Você quer resultados? Vem, se é para ter, as pessoas me perguntam como você pode ter um ministério com tantas pessoas e tantas pessoas que estão com você por tantos anos. É pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Você não pode fazer essas coisas por carisma humano. Isso não vai longe. Qualquer um pode te seguir por carisma, mas por pouco tempo. Depois disso não funciona. Você pode usar artifícios. Vão falhar. Mas se o ministério é pelo Espírito Santo, então permanecerá.